Você já ouviu falar na palavra Calunga na Umbanda? E já deve ter ouvido muitas coisas, algumas corretas e outras nem tanto. Vamos convidar você a adentrar no significado desse termo e no universo que ele representa. Falamos em universo? Sim, podemos dizer que Calunga é um universo à parte dentro de nosso mundo, tamanha sua complexidade. Calunga é uma palavra de origem banto que significa mar. Sim, o mar é Calunga, e porque algo tão lindo quanto o mar passou a significar também cemitério para nós. Quem nos explica isso maravilhosamente é Laurentino Gomes em seu livro Escravidão, volume 1. Nos conta que metade dos escravos que eram trazidos nos navios abarrotados que vinham da África para o Brasil morriam. Calcula-se que 12 milhões de pessoas arrancadas de suas terras durante 350 anos de escravidão foram lançadas ao mar, que se tornou um grande cemitério. A tal ponto que esses navios eram chamados de tumbeiros, ou seja, tumbas flutuantes, e havia um cortejo permanente de tubarões que seguiam esses navios apenas esperando sua comida do dia. Para o africano, trazido para cá, mar e cemitério tornaram-se uma única palavra, e isso passou para a nossa Umbanda. Calunga Grande passou a significar o mar e suas entidades, e Calunga Pequena, o cemitério comum. Menos frequente, Calunga também passou a designar os espíritos dos ancestrais, com destaque aos nossos pretos velhos. Um cemitério será visto por um umbandista como, de certo modo, um portal para o reino dos mortos. A partir de sua entrada, haverá uma quantidade enorme de exus, caboclos, pretos velhos que ali transitam e governam regiões específicas ali dentro. E também quiumbas, espíritos perturbados e perturbadores que ali permanecem após seu desencarne e têm licença para entrarem e saírem em certas horas do dia pelas entidades de luz que ali tudo coordenam. Sempre será um local onde devemos entrar com certos cuidados, orientados por nossos guias e dirigentes. Na Calunga Grande, sabemos que nela impera Iemanjá e sua linha, mas na Calunga Pequena, quem governa é Omulu ou Chapanã, como é mais conhecido no sul, Senhor da Morte, das transformações, dos cemitérios, cuja energia é mais sentida no mês de agosto, época quando seu nome será mais lembrado em nossos terreiros. Todo umbandista cumprimenta o orixá ao passar por um cemitério ou adentrando um deles. Em seus limites externos transitam nossos exus, mas quem comanda as calçadas e guarda o local será Ogum Megê, cujo nome significa sete ou sete partes, um caboclo com fortes ligações com a esquerda e a linha de almas, sendo invocado no desmanche de enfeitiçamentos. Sempre será cumprimentado, rogando sua licença para passar adiante. No portão do cemitério, teremos um Exu assustador, de grande poder, comandando a entrada e saída de todos ali. É muito temido e ninguém entra ou sai sem sua licença. É Exu Caveira, ou João Caveira, que dentre todos os Exus pode-se dizer que comanda as linhas de esquerda nos cemitérios. Todos se reportam a ele.
Além do portão, nas encruzilhadas externas e internas dos cemitérios, que formarão imensos vórtices magnéticos comandados por Exus específicos ditos das almas, haverá ali as covas, as campas, os buracos, onde os corpos são enterrados e formam um emaranhado energético que enraiza a terra dentro. Ele servirá no desmanche de enfeitiçamentos, de energias tóxicas, promovendo nossa saúde física e espiritual, comandado por Exus como o Senhor Capa Preta, Senhor Sete Catacumbas, Maria Padilha das Almas e tantos outros que afirmam, ao chegarem em seus médiuns, que ali será seu local específico de trabalho. Também nos cemitérios haverá uma grande fogueira, conhecida como forno crematório, onde são destruídos os caixões e outros elementos que sobram quando as tumbas são desocupadas. São nessas grandes fogueiras que giram as ciganas ligadas aos cemitérios, aquelas que são pombagiras, cuja energia fabulosa, extraída na queima, servirá para os mais diversos fins em nosso benefício ou dissolvendo os piores enfeitiçamentos em suas labaredas. Podemos concluir que se nossas tronqueiras são o grande ponto de reciclagem de energias espirituais em nossos terreiros, em um nível muito maior será a Calunga Pequena, que abriga uma multidão de entidades em trabalho constante e contendo os mais diversos núcleos de trabalho com funções bem específicas ali dentro. Na Umbanda, aprendemos que nada, aos olhos da espiritualidade superior, será desprezado ou inútil em seu imenso trabalho de progresso e depuração de nosso planeta. Todo lugar sempre será abençoado e usado ao nosso bem. Os cemitérios são os maiores pontos de conversão energética que conhecemos, onde as piores energias desse mundo se transformam em saúde, em paz, em equilíbrio, nas mãos devotadas de entidades que mergulham na escuridão para trazer a nossa luz. Tenhamos gratidão. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo perfeito, pequenininho e gostoso de ver, feito unicamente para você. Até a próxima!